Alguns até pensam, por exemplo, que o Jardim do Éden era onde hoje é Jerusalém. Existe uma tradição judaica a esse respeito. Os muçulmanos já têm uma tradição que o Jardim do Éden seria ali em Meca, perto de Meca, porque você tem a Caaba lá que, segundo a tradição, foi um pedaço do Jardim do Éden que Abraão ou Ibrahim teria dado a Ismael. Então você tem várias traduções aí. Agora, certeza arqueológica... O Iraque seria a Babilônia. Babilônia, Iraque seria a Babilônia. Iraque é a região da Babilônia. E o berço da civilização humana, que começa ali, exatamente. É no Crescente Fértil, que pega o Iraque e uma parte hoje também da Síria. E a gente consegue saber mais ou menos como que era a vegetação? Sim, se era diferente? Há estudos sobre isso, há estudos, inclusive de inundações e tudo. Ali nessa região, nesse entroncamento do Tigre e Eufrates, para aproveitar a pergunta do Leandro aí, você tem, olha quantas invenções importantes houve ali. Ou houveram, agora eu fiquei na dúvida houve, né? Porque é o verbo, quando tem, aí ele pode conjugar, quando não tem fica impessoal, né? Quantas inovações houve ali? Você teve ali a invenção da escrita, tudo na Suméria, a invenção da roda, a invenção da matemática, embora alguns falem que a matemática foi uma descoberta, não uma invenção, mas de qualquer maneira, as operações matemáticas, os números podem ter sido uma descoberta, né? Porque a matemática é linguagem, mas de qualquer maneira as operações, fração, foram sumérios. Então eu já falei, olha, invenção da roda, invenção da escrita, invenção da agricultura, invenção da matemática, invenção da política, invenção da cidade com muros, invenção da agricultura, não sei se eu falei, a invenção da roda, tudo naquela região, a invenção da cerâmica, tudo foi na Mesopotâmia. Até, por exemplo, quando eu vi você conversando com o pessoal sobre os caçadores-coletores uma vez aqui, né? Quando os primeiros seres humanos começaram a habitar nessa região, eles eram caçadores-coletores. Então eles saíam andando e pegando coisas in natura. E como é que o cara descobriu que fazia mal ou não? É através da... Alguém morreu, opa, não come mais, essa frutinha não dá. Mas era na base da sorte. E eles ficavam caçando animais. Mas quando eles caçavam os animais também, eles pegavam e só assavam a carne daquele bicho ali e comiam daquele jeito. Quando eles chegaram na região justamente ali onde está o Tigre e o Eufrates, eles viram que a terra era fértil. E eles começaram justamente a pegar irrigação do rio e trazer a irrigação do rio para cá e começaram a ver que aquele elemento que eles encontravam in natura, eles podiam plantar ali. Eles plantavam as sementes e viam que elas começavam a germinar. E eles começaram a fazer modificação genética. Já naquela época? Já naquela época. Já faziam modificação naquela época. A gente pensa que o pessoal era tudo assim, troglodita. Não. Observavam por exemplo, a cebola antes não era comestível. Então eles tornaram a cebola alguma coisa comestível. A banana não é típica de lá, mas a primeira banana, ela era verde, era um negócio esquisito. A banana foi através de enxertos, de mudanças e tudo, que a banana se tornou comestível. Então eles começaram a pegar e foram modificando através de sementes, germinar, pegar de uma planta, colocar na outra, fazer todo aquele processo ali. E aí foi a agricultura. Aí depois eles fizeram uma outra coisa, inventaram a roda. Aí eles começaram a perceber com a invenção da roda que ele não precisava ficar puxando uma pedra de lá, que não, ele podia colocar a pedra em cima de uma carrinha e um animal, contração animal, puxar aquela pedra, aquele pedaço de pedra ali, então ele vinha muito mais fácil. Aí essa roda que eles inventaram, começaram a fazer com que ela virasse uma base para pegar a argila do rio e colocava a argila. Aí foi formando a primeira cerâmica. Aí eles perceberam que eles podiam pegar aquela cerâmica e colocar no fogo com uma água dentro e a água fervia. Aí eles pegaram aquela cebola e a carne que antes era só assada, eles começaram a pegar a cebola e via que ela soltava um caldinho, a água mudava de gosto. Colocavam a carne ali dentro. Agora a carne não era só assada, a carne também podia ser um guisado, um cozido da carne. Foi revolucionário. Essas invenções que eu estou falando aqui, que parecem coisas tão primárias, para a época foi a inteligência artificial daquele tempo. Mudou tudo. Foi a inteligência artificial daquele tempo. Falando de arqueologia também, aí na região de Turquia hoje, descobriram o Goblet. Eu não consigo pronunciar o nome. Gobletepec, sei lá exatamente, que era uma cidade do período neolítico também, altamente sofisticada. E antiga pra caramba. Mais antiga que Stonehenge.
da época dos coletores e caçadores, Aham. mas era um tipo de um templo. Exatamente, acharam um templo é lá. anterior ao Stonehenge. É, É parecido com, mas era mais antigo. que tá deixando os caras falando, pô, mas os caras já... Eles paravam, então, em algum lugar pra construir um templo. Exatamente. Tem uma cooperação E são vários, lá. né? São vários É. assim, e você vê por cima. Ainda há muitos mistérios do passado da Isso que humanidade. eu queria né? saber, o que a gente tem de relacionado à Bíblia, de escavações, de coisas em cursos, de teoria... A Bíblia, a história bíblica, ela fez um recorte geográfico e étnico. Ela conta a história do Oriente Médio afunilando na dinastia de Abraão. Por isso que alguém pergunta, onde é que está a história dos chineses na Bíblia? A Bíblia não era enciclopédia Barça. É, Ela não tinha essa pretensão. essa pretensão. É como se alguém fosse contar agora aqui a história do comunismo na União Soviética. Aí você pergunta, tá, mas por que não fala nada de Cuba? Ele só menciona Cuba no versículo lá, mas não fala nada da China. Não, porque a proposta do livro é a história do comunismo na União Soviética. Tá certo? Então a Bíblia também ela tem o seu mainstream ali. Por isso que ela não vai falar nem da Índia, nem da China. Mas ela começa a contar a história da humanidade, como é que as primeiras civilizações surgem ali na Mesopotâmia, e a Bíblia traz o nome delas. Ela, quando fala as genealogias, ela fala o rei tal. Ela fala dos 3 descendentes de Noé, que os Ramitas, vão fazer justamente a parte do norte da África, vão ser os ancestrais dos egípcios, dos primeiros habitantes de Canaã, como que os jafetitas, que são os descendentes de Chafé, eles vão ser os ancestrais dos indo-europeus, que vão pegar toda aquela parte ali do Irã, até a Índia, e depois a parte da Europa, e vai falar da parte dos Shem, dos semitas, de onde vão vir os judeus, os elamitas, os babilônios também, que são semitas, todos esses povos. Então a Bíblia vai desenhando tudo isso e ela vai costurando isso. Aí ela vai funilando. Primeiro ela pega a história da criação, com Adão e Eva, o dilúvio universal, Babel, que os povos se separaram, aí ela começa a separar. Agora ela pega um homem chamado Abraão e ela vai contar a história de um povo. É isso que eu acho fantástico. A partir de Abraão, muda tudo. Deus escolhe um povo? Como que é? Tava acontecendo muita coisa na Terra, Uhum. e aí o Abraão é o escolhido para quê? O que era o plano de Deus? O que é o plano de Deus a partir de Abraão e até os dias de hoje? Olha, essa escolha de Deus não foi uma escolha no sentido de vocês são superiores aos demais. Merecimento? Merecimento, não é Não. mérito. Não, tanto é que o grande diálogo no Novo Testamento sobre a salvação é justamente essa questão de a salvação não vem pelas obras. Paulo deixa bem claro, quando Deus chamou Abraão, Abraão nem circuncidado era. O que Abraão fez para ser? E quando você pega toda a trajetória do povo de Israel, Deus fala assim, vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram os mais poderosos, os mais bonitos? Não. Davi. Eu escolhi por ação da minha graça. Se curtiram o conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like. Se ainda não fazem parte, inscrevam-se no canal para não perderem as novidades. Até o próximo vídeo.